Salve viajantes, sejam bem-vindos ao canal novamente. Vamos falar aqui sobre um dos segredos que a humanidade quer saber, mas não tem como saber, porque tem todo um processo que oculta isso das pessoas e por um motivo que também vamos comentar aqui, que é a Antártida. O que será que ela esconde? O porquê não falam dela, por que não podemos ter acesso, que só abre seu Stargate pessoal e vai. Salve gente, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Se por acaso tiver um pouco de vento, peço perdão, mas eu tive que colocar nesse local aqui, que é o melhor local para gravar, que está muito quente aqui no RN. Vamos falar sobre esse assunto aqui, que é bem interessante, muita gente tem curiosidade, mas eu vou dar aqui uma breve análise. Lembrando que eu não quero que ninguém concorde assim de cara comigo, pesquisem, não quero mudar a opinião de ninguém, façam sua análise pessoal através das informações que eu vou passar aqui e dos cortes, né, dos vídeos que eu lanço sempre, que eu coloco tudo na íntegra aqui, ou aquilo que eu coloco aqui no vídeo, eu coloco na íntegra para você analisar e pesquisar. Então, gente, a humanidade sempre teve esse processo de ocultação das informações perante a população. No, 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 hell no! E quando a gente vê o porquê da ocultação, vemos que os estágios superiores de comando têm a parte militar, governo não humano e tudo mais. Tem um motivo também para eles não falarem tudo, né? A humanidade, gente, ela, vamos ser sinceros, ela não tem muito preparo para certas coisas. Você vê o quanto ela é moldada e quanto ela é manipulada facilmente. Vemos aí o que passou, vemos aí o que vai vir, e elas sempre estão em pânico. Não tem como elas terem um senso crítico, uma independência, porque ela espera que o Salvador venha, ela não se responsabiliza pelas cagadas que ela faz, e quando um Salvador vem, então tudo é anulado, e para mim é ótimo viver assim, não é? Exatamente. Então, desde as ocultações de informações, né, sobre a vinda do Cristo, a morte dele, sobre os livros sagrados, sobre os Anunnakis, né, os deuses astronautas, sobre os apócrifos, né, que de fato estão ali falando sobre esses seres que vieram aqui e fizeram a mudancinha no laboratório, estamos aqui como escravos, sobre tecnologias escondidas, curas das doenças e por aí vai. Principalmente quando vai falar sobre o poder pessoal de cada um de nós. Quando é ocultado isso da humanidade, é por um motivo de não fazer com que o frango se rebele e crie asas e saia do cativeiro. Então, gente, sobre a Antártica, por que tanto mistério, né? O que será que está por detrás da Antártida? As teorias são várias, né? Dizem que a Antártida é um paredão, e aí vem aquela teoria sobre a Terra plana, que de lá não consegue ir mais que tanto, não pode se ir para a Antártida por causa de certos acordos que foram feitos pelos governos, por ter a segurança dos militares, que se você for lá como turista, você vai pagar uma fortuna e você só vai para uma pontinha da Antártida, não vai para todo canto. De maneira geral, o que a Antártida nos esconde, né? Temos lá as pirâmides, para quem pesquisa pode ver lá sobre as pirâmides. Voltando um pouco para a antiga Alemanha, que a fuga que teve aquele pessoal, né, para construir de novo, continuar o seu império lá através da tecnologia pega nos anos 40 e aí escondida nas suas bases, né? Não tem como eles fazerem isso a céu aberto. Além dos documentos, que eu vou colocar aqui um trecho, se eu conseguir colocar o trecho do vídeo da Débora Barbosa, que se você filtrar os vídeos antigos, né, e tal, você vê que tinha bastante coisa interessante no canal dela. Quando ela toca em religião, aí começa a atrapalhar um pouco a visão das coisas de fato. Então, nos anos 50, esse Richard E. Byrd, que é o nome dele, ele deu essa entrevista na televisão americana nos anos 50, e nessa entrevista ele revelou que existe pedaço de terra além da Antártida. Então ele falou que existe terra, e até mesmo essa entrevista foi muito controversial, foi tirada do ar. Hoje você encontra no YouTube, mas naquela época, nos anos 50, foi uma coisa bem assim controversial, que depois dessa entrevista ele até perdeu as medalhas de honra que ele tinha, de uma civilização escondida dentro da
Antártida, ou dentro da Terra, que é a Terra oca, né? Hollow Earth, que seria assim, tipo, a Terra dentro, ela é vazia e daí tem um outro continente, outras terras. Então isso aqui, esse é um documento da Alemanha nazista, que está aqui escrito em alemão, né? Indo atrás de Agatha. Agatha é um dos nomes para essa terra que existe, né, digamos, na Terra Oca. Então a gente sabe que os nazistas estavam fazendo altos experimentos na Antártida, isso não é segredo nenhum, todo mundo que for olhar essa questão da Alemanha nazista, de coisas que eles estavam fazendo, vai saber que os nazistas tinham base militar na Antártida. Então aí você pega um pouquinho, pesquisa também sobre o mapa de 1531, você vê que é diferente a visão que tem sobre o mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, a suposta existência de uma civilização na Antártida chamou a atenção de estudiosos e historiadores. Mapas medievais mencionam a cidade como, por exemplo, o mapa Piri Reis, criado em 1513, que foi encontrado pelo chefe do Museu Nacional de Istambul, Halil Eden. No documento histórico estava ilustrada a costa ocidental da África, a costa sul da América do Sul e a costa norte da Antártida. Halil foi surpreendido quando observou que parte da Antártida estava livre de gelo. E aí tem a parte também da Terra Oca, né, que são cidades intraterrenas, bases intraterrenas, pegando um pouco da parte da espiritualidade de Agartha, que é cidades com os povos milenares, né, que também, sim, espiritualmente falando, tem hierarquias benevolentes e não tão interessantes, que tem cidades intraterrenas e intraoceânicas, que a sua própria hierarquia tem isso também. Todos nós fazemos parte de um grande processo que aos poucos a gente vai descobrindo que não é apenas a espiritualidade de Deus, o diabo, nem anjo e demônio. Não é só isso. Aí quando falamos sobre a Antártida, falamos sobre a Agenda 2030, ambientalismo ferrenho aí, sobre o aquecimento global, o porquê que temos que interferir sobre o aquecimento global, qual é o propósito né, porque a ONU ela é a que ajuda os povos, né? Você vê como a ONU ela é constante nos raciocínios dela. Pré-cambriano do planeta Terra, nós tivemos 10 vezes a concentração de CO2 atual e o planeta entrou em 2 eras do gelo. Ou seja, é a prova cabal que o CO2 não faz nada no clima. Sabendo que tem uma Agenda 2030, tem sequências de acontecimento, né, férias prolongadas, cura, conflitos. Invasões fake que vão ocorrer, sabendo que existe extraterrestres e naves, mas essa invasão nada mais é para causar mais pânico na população. O povo, né, é muito bem manipulado através da emoção, que é o medo. O medo é a arma mais fácil de manipular qualquer pessoa. Então, quando você coloca medo, você faz as pessoas acreditarem em você, porque você é o salvador, então vem fatores externos salvar a humanidade e aí vem a nova ordem mundial. Uma coisa interessante é que você não consegue ir pelo Google Maps para a Antártida. Aí chega a determinado ponto e é brecado, não tem como você pesquisar sobre tanto, mas tem canais interessantes que fazem parte do sistema. O Discovery Channel, o The History Channel, que é melhor, porque The History Channel, né, fala sobre muito teorias das conspirações, mas lá eles têm especialistas falando, né, tem pessoas que viveram aquilo, então não é só teoria da conspiração que The History Channel fala, eles fazem parte, estão fazendo parte do acordo, estão cumprindo com a parte do acordo em passar informação em quem quer que pegue, beleza, quem não quer é descartado, eles querem que muita gente descarte isso. Essa pirâmide gigantesca na Antártida pode ser a pirâmide mais antiga do nosso planeta. É possível que embaixo do gelo existam chaves para nós recuperarmos nosso passado remoto. Os nazistas tinham um interesse particular pela Antártida. Discos voadores surgiam das águas e lançavam neles algum tipo de feixe de luz que literalmente cortava os navios ao meio. A Antártida pode abrigar resquícios perdidos de uma civilização extraterrena que habitou a região há milhares e milhares de anos. Você está vendo aí o pessoal falando agora sobre nova ordem mundial, nova ordem mundial, nova ordem mundial. Então, não é mais teoria da conspiração. É de fato que estão esfregando na cara o que você não acreditava e agora você tem que acreditar e você quer queira ou quer não, vai ter que aceitar isso porque você vive no planeta e o melhor que você tem que fazer é ser um bom prisioneiro. Então é isso, gente, isso aqui é um pequeno vídeo sobre, de maneira geral sobre a Antártida.
Se vocês quiserem que eu fale mais especificamente sobre algum tópico, coloca aqui nos comentários, né? Comente se vocês quiserem alguma coisa a mais, curta o vídeo, compartilhe se você acha interessante. Nos veremos na próxima aqui, sempre com uma força de Já, a força interna do eu superior de cada um, e cada dia um passinho por vez do diário, que a gente possa ficar atualizado, mas principalmente nos completarmos, né? O importante é o combustível interno nunca apagar. Do resto a gente resolve, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima e frau!